Graças a Deus pela vida do presbítero Denilson, do diácono Will, da Juliana, do Ricardo Chaves, da Fabi, da Carol, da Elisete, do presbítero Carlos, de todos que compõem da Angelúcia, da Fátima, e de todos que compõem esse grupo aqui, né? Porque esse grupo aqui, ele tem uma Missio Dei, já pegando a carona na pregação do reverendo Renato, ontem, né? A gente tem uma missão, a gente tem uma missão de proclamar o Evangelho, né? Aliás, por falar em culto de ontem, eu fiquei muito emocionado, chorei duas vezes, uma eu já disse para quem foi, para a Francis, quando ela falou, o reverendo Renato falou, carta da Francis, que carta é essa, Francis? Ela me mandou a cópia da carta, eu vi a carta que ela escreveu naquele projeto Gratidão, eu dei graças a Deus, né, porque a gente tem acompanhado mais de perto a vida da Francis. Francis é minha madrinha no encontro de casais, né? Então, assim, era uma pessoa muito próxima da gente, a gente sabe das dificuldades. Para que ele escreveu uma carta daquela, chorei. Né? Aliás, chorei duas vezes, vou confessar o meu choro, duas vezes. Chorei na Francis e chorei quando a Fabi estava recebendo, com a família dela, recebendo mais um membro, né, estava apresentando, que estava recebendo era a gente, né, recebendo mais um membro, né, para a nossa família, na verdade, mais um membro na família de Deus, né, mais um membro da igreja triunfante, não é da igreja militante. Ele está na igreja militante também, que é a presbiteriana do Rio, mas o nome dele está escrito, né, me emocionei bastante com essas situações, porque, irmãos, no final das contas, é isso que conta. Né? Assim, no final de tudo, não adianta a gente fazer nada, né? E a família da gente ir para o inferno, não adianta nada, né? E gente da gente indo para o lado errado, e a gente não pode fazer, e a gente realmente não pode fazer nada, a não ser orar, a não ser testemunhar, né? Então, aquilo ali foi muito tocante para mim, e quando o pastor estava falando daquilo tudo lá, aí eu visualizei uma verdade bíblica. Visualizei Atos 16, 31, diz assim, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Pá! E ali olhando assim, a casa dela todinha salva, graças a Deus, né? E nós somos cidadãos da eternidade, irmãos. Nós não fomos feitos para morrer, né? O plano original de Deus era esse, né? Que tem um plano B, falhou o plano de Deus. O plano de Deus não falha. Deus já sabia, né? De tudo isso que ele tinha que fazer. Mas a gente fica feliz, né? Assim, minha mãe, eu não sei se ela entrou ainda, não sei se ela está aí. Minha mãe, esse mês de abril, vai fazer 60 anos de casado com meu pai. 82 anos de idade os dois, vão se vacinar agora, segunda dose, agora quinta-feira. Eu estava conversando com ela hoje pela manhã. E o reverendo Guilhermino já disse que meu pai é um predestinado. Quem sou eu para dizer que não é? Amém, amém, amém. Mas ele fica ali resistente, caramba, do jeito dele, mas é do jeito de Deus. É do jeito de Deus, a gente faz a nossa parte. E essa classe, né, tudo isso que eu falei para dizer que essa classe está fazendo a sua parte. A gente está se reunindo aqui numa segunda-feira, 8 horas da noite, para ouvir a palavra de Deus. Né? Se a nossa responsável pelo marketing, a tia Juju, a Juliana Barcelos, dissesse hoje Ranilton vai falar sobre o seu futuro. Ranilton vai dizer o que, é que vai acontecer com você lá para frente. Essa classe estaria lotada. A gente ia cobrar ingresso. Ia faltar vaga aqui para a gente, porque a gente gosta. A gente gosta de saber lá na frente, desde cedo. Né? A gente gosta de querer saber o que vai acontecer depois. E essa aula, irmãos, na verdade, essa aula ela fala muito, vai falar o tempo todo sobre isso. Né? Vai falar sobre ressurreição final. Nas duas últimas aulas, a gente falou sobre. Desculpa. A gente falou sobre certeza da salvação, está lá gravado. Falamos na última aula sobre o estado intermediário, né? Está lá gravado, os que dormem. E essa ressurreição final, ela fecha, né, esse capítulo das verdades essenciais
segundo o teólogo R.C. Sproul. Então, Ranilton vai falar muito pouca coisa dele mesmo. Ranilton vai deixar que a Bíblia fale, porque, na verdade, quando a gente está falando aqui em nome de Deus, é o Espírito Santo que está falando. Né? E vocês só estão me ouvindo, prestando atenção, sem dormir, porque é o Espírito Santo que está fazendo isso em vocês, tocando o coração de vocês. Eu queria pedir, se ele estiver me ouvindo, ao presbítero Carlos, o Carlinhos, meu coordenador da classe de integração, fizesse uma oração antes da gente começar. Por favor. Vamos fazer isso com prazer. Obrigado. Pai amado, Pai querido, Pai misericordioso, Pai bondoso, nós queremos, Senhor Deus, cada vez mais reconhecer a sua majestade sobre as nossas vidas, porque sem a qual, Senhor Deus, nada seríamos. Continuaríamos sendo pó da terra. E agora, Senhor, como teu filho, como teu servo, nós queremos te pedir, Senhor, que tu possa estar, Senhor Deus, abençoando a vida do nosso professor, que tudo que ele já estudou, que tudo colocou no coração dele, possa ser transmitido aos nossos corações, que nós possamos absorver, Senhor Deus, entender, Senhor Deus, através do teu Espírito, Senhor. E que, quando outras pessoas que não estão aqui neste momento ouvir também esta palavra, possa ter ação do teu Espírito. Amém. Oh, Pai querido, muito obrigado. Eu te peço isso com perdão dos meus pecados, com perdão dos nossos pecados, mas em teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Carlos. Estou tentando aqui, apanhando aqui do meu amigo PowerPoint, tentando colocar na tela, graças a Deus. Consegui. Sem perder vocês de foco, porque da última vez, irmão, vou confessar aqui o meu pânico, o meu desespero. Da última vez, eu só via 4 pessoas na tela. Eu só via o Will, o Carlinhos, a Ju e o Denilson. E eu não via mais ninguém. E aí eu ficava desesperado, né? Porque eu queria interagir com alguém, mas não sabia se a pessoa estava, se não estava, então foi horrível. Né? Hoje não, hoje eu estou armado aqui, preparado. Só que eu já tomei um susto, faltou energia aqui onde eu moro. Gente, não é possível um negócio desse. Mas graças a Deus, isso foi há 40 minutos atrás. E a gente está agora com tudo funcionando. Né? Eu queria, mais uma vez, pedir aos irmãos a compreensão e a participação também, porque, como eu já disse, esse é um assunto que encerra um ciclo aqui, de estudos, e a gente precisa muito, mais do que nunca, nos atermos à palavra de Deus, né? Ao que a Bíblia diz sobre isso aí. Né? Então, eu vou achar muito pouco, quase nada, né? Porque o que a gente vai falar de futuro, né? Vai falar de cada um, do que vai acontecer com cada um, está na Bíblia. Né? Há controvérsias, mas as pessoas têm que entender que o Espírito Santo mostra dessa maneira para cada um, desse jeito, né? Para nós, presbiterianos, calvinistas, reformados, protestantes, e mostra de outro jeito para outras pessoas. Ninguém é mais ou menos espiritual, né, do que isso, porque, graças a Deus por isso também, diante de Deus nós temos a mesma estatura, irmãos. Na verdade, a gente nem tem essa estatura, porque Jesus Cristo disse que quem quiser ser o maior lá em cima, seja o menor aqui embaixo, né? Que sirva aqui embaixo. Então, a gente está resgatando essas verdades. Eu queria comentar com os irmãos. Eu vou usar, irmãs e irmãos, algumas passagens da Nova Versão Internacional, algumas passagens da Bíblia Viva, algumas passagens da Mensagem. Eu explico isso. Quando eu estou estudando a Bíblia, eu gosto muito de usar versões e paráfrases, né? Então, assim, mas eu tenho cuidado, né? Aliás, os pastores que me ensinaram, com quem eu aprendi, não só os pastores, professores, eu tenho cuidado de saber se aquela paráfrase ou aquela versão, ela coaduna com a nossa fé. Então, a NVI, Nova Versão Internacional, ela tem a supervisão exegética e teológica do reverendo Luiz Saião. Reverendo Luiz Saião vem a ser parente do nosso irmão presbítero Guilherme Saião, que é aluno dessa classe também, e é professor também, de outra classe.
Então, é uma pessoa séria, um teólogo da nossa linha de raciocínio, que teve o apoio chiquérrimo do reverendo Russell Shedd, que Deus já levou para si em 2016. Então, assim, a Nova Versão Internacional, a mesma coisa aconteceu com a Mensagem, que é uma paráfrase, eu vou usar aqui, vocês vão ver. E a Bíblia Viva, que Bíblia Viva não, a Bíblia Viva é de Kenneth Taylor. Ele, uma história sensacional, eu me lembrei do Carlinhos e da tia Juju, porque Kenneth Taylor, na década de 50, ele queria que os 10 filhos dele soubessem ou lessem a Bíblia e gostassem. Mas a versão que eles usavam era a versão King James. Ninguém entendia nada. É uma linguagem erudita, as crianças não tinham facilidade em ler. E o que é que ele fez? Durante mais de 7 anos, chegou a 10 anos, ele pegou aquela versão King James e traduziu numa linguagem acessível às crianças. Então, depois o Billy Graham pegou isso aí e incrementou. Né? Então, é uma versão que eu vou trazer para cá também, para que a gente estude a ressurreição final à luz dessas versões, que não fogem da nossa. A nossa é a Almeida Revista Atualizada. Essas versões, vocês vão ver que elas encaixam, só que a linguagem é uma linguagem mais contemporânea. Tá? Esse cuidado que eu tenho. Deixa eu passar Queria que a Fabi pode ler para mim, 1 Coríntios 2:9. Está na tela, Fabi, na NVI. Sim. 1 Coríntios 2:9. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhum imaginou, o que Deus preparou para aqueles que o amam. Irmão, obrigado, irmã. Se olho nenhum viu, né? Ouvido nenhum ouviu, mente nenhum imaginou, se eu falar alguma coisa de ressurreição final e dizer que Deus me mostrou isso aí, eu sou mentiroso, irmão. E a Bíblia diz que ninguém viu o que Deus tem guardado, reservado para a gente lá. Deus não mostrou. Mostrou? Não mostrou. Esse texto é campeão para confirmar isso que eu estou falando. Deuteronômio 29 vai falar uma coisa parecida, ele vai dizer que as coisas reveladas são para nós, Deuteronômio 29, e as misteriosas são para Deus. Né? Então, assim, tem coisa que Deus mostra só um pedacinho. Né? E aí o outro texto vai falar mais sobre isso. Eu pedi a Fátima, pode ler para a gente? 1 Coríntios 13:12, está na Bíblia Viva, na versão Viva Bíblia. De igual modo, agora só poderemos ver e compreender um pouquinho a respeito de Deus, como se estivéssemos observando o seu reflexo num espelho muito ruim. Mas o dia chegará quando veremos integralmente, face a face. Tudo quanto sei agora é obscuro e confuso, mas depois verei tudo com clareza, tão claramente como Deus está vendo agora, mesmo o interior do meu coração. Agora mesmo, o interior do meu coração. Amém. 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 Irmãos, tanto lá, né, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, quanto aqui, o apóstolo Paulo faz questão de dizer, né, que tem coisas que a gente só vê um pedacinho, um pouquinho, não é tudo. E a gente tem que ter a humildade de saber, né, de reconhecer a grandeza e a majestade de Deus e que nós somos infinitamente pequenininhos diante da majestade de Deus. Se você pegar o universo em si, que a gente só conhece uma parte, você vê o tamanho do universo e a gente não é nada. A gente não é nada no universo, o nosso planeta não é nada no universo e nós somos nada dentro do nosso planeta. Então, assim, em princípio, orgulho, vaidade e soberba não casa com a nossa vida cristã. Não casa com o que Deus espera de nós. Né? Porque a gente só conhece uma parte. Não adianta, eu estou aqui, eu fiquei muito emocionado, já falei para a Fabi, e repito, do marido dela, não adianta, o marido dela chegou ontem, não, ele vai ser, eu não sei, irmã, eu sei que tem a mesma estatura que eu, do que o pastor, do que qualquer pessoa diante de Deus. Porque diante de Deus nós somos pequenos, nós somos infinitamente nada.
né? Lá em Isaías vai dizer que nós somos vermezinho de Jacó, pequenininho, né? Então, eu fico doente muitas vezes, né? Me preocupa bastante algumas pessoas vaidosas, orgulhosas, soberbas. Porque, não, já li a Bíblia 25 vezes, leu a Bíblia, mas não conhece Deus, irmão. Leu a Bíblia, mas não conhece Deus. Porque se conhecesse Deus, quanto mais a gente conhece de Deus, menor a gente fica. Né? Mais coisas eu disse, não conheço nada. Não conheço, não conheço, não conheço. Né? E a gente vai diminuindo. E não é uma autocomiseração. É o reconhecimento do tamanho de Deus, do tamanho do amor do nosso Deus por nós, e a nossa insignificância diante do universo. Então, eu queria, dito essas palavras, eu queria dizer que a gente, sem ler a Bíblia, irmãos, a gente não pode dizer que Deus está em silêncio. Muitas vezes muitas pessoas chegam para mim e dizem, Deus está em silêncio, Deus não está falando para mim. Tu não está lendo a Bíblia. Aí você só quer que Deus fale através do pastor fulano, ou cicrana, ou a mulher, ou não sei quem, e sem ler a Bíblia. Nunca leu a Bíblia. Vou mais um adendozinho aqui do reverendo Luiz Saião. Existe um aplicativo chamado Rota 66. Eu não sei quem conhece. Rota 66. O Carlinhos já disse que conhece. Rota 66 não é aquela estrada famosa lá dos Estados Unidos. Começou em Chicago, vai acabar em Londres. A ideia é até aquela, ele usa o logo da Rota 66. Mas a Rota 66 é sensacional. Eu estava me lembrando da Juliana. A Juliana está dizendo, não, eu gosto de ler a Bíblia. A Bíblia está toda comentada ali, irmãos, versículo a versículo. Eu tive acesso àquele material, o presbítero Guilherme Saião na época, me vendeu, eu comprei o material. Hoje você tem de graça, você baixa o aplicativo, versículo a versículo, né? Todo dia você compra versículo a versículo, de Gênesis a Apocalipse. Sensacional, né? Então não tem mais desculpa. Né? Você vai dizer, não vou ler a Bíblia, não tenho tempo, isso e aquilo. Não tem mais desculpa. Tem um aplicativo lá falando. E se você não quiser no aplicativo lá, alguém lê para você, Cid Moreira, tem um CD lá, Cid Moreira, é legal, um vozeirão, legal, melhor do que a voz do Ramiro. Né? Cid Moreira está lá lendo a Bíblia, né? Para a glória de Deus. Graças a Deus por isso. Então não tem mais desculpa, irmãos, vamos ler a Bíblia. Na ressurreição final, vamos entrar no estudo mesmo de verdade, na ressurreição final, haverá uma continuidade entre o corpo terreno que morre e o corpo ressurreto que nos será dado. Assim como foi com Jesus, que retornou com o mesmo corpo, porém transformado. Então, diante dessa constatação, né, de R.C. Sproul, nada melhor do que a gente ler a Bíblia para saber o que a Bíblia diz sobre isso aqui. Ele concluiu isso aí. Mas concluiu com base em quê? Romanos 8:11. Vou pedir a minha irmã Elisete, pode ler, Elisete? Posso. Se o Espírito de Deus, que levantou Jesus dentre os mortos, vive em vocês, ele fará com que seus corpos mortais vivam de novo depois da morte, por meio desse mesmo Espírito Santo que mora em vocês. Amém. Nessa linguagem da Bíblia Viva, ele já está dizendo, gostei porque ele é bem claro em relação a isso. É o Espírito Santo que vai fazer isso em mim e em você. É o Espírito Santo. Não é uma mágica, não é uma coisa, né, extrasensorial, é uma coisa sobrenatural, com certeza. Né? Mas é o Espírito Santo que vai fazer com que isso aconteça. Isso é verdadeiro. E o que acontece, irmãos? O estudo aponta para a transformação do nosso corpo. Na ressurreição final, o teólogo afirma que seremos reconhecíveis do nosso corpo perfeito, sendo um mistério a maneira com que o Todo-Poderoso vai fazer isso aí. É um mistério. Muitos nossos irmãos pentecostais gostam muito de mistério. Está aí o mistério. Esse é realmente um mistério. Né? A gente não sabe como vai fazer. Como isso vai acontecer. A gente sabe que vai acontecer. Né? Nunca mais. Nós que nascemos de novo, nós que já temos o Espírito Santo dentro de nós, vamos ser transformados desse jeito. Nossos corpos reconhecíveis. Né? E aí eu vou... A única hora que eu vou achar, nem foi eu que achou, nem fui eu quem achou, foi o reverendo Guilhermino Cunha, numa pregação lá atrás, irmãos, muito lá atrás, uns 15 anos atrás, numa pregação ele disse assim, vou contar um segredo para vocês, irmãos. Para mim,
Para mim, todos nós vamos ressuscitar com 33 anos, na idade de Jesus Cristo. Aí ele usou alguns textos muito interessantes, a teoria dele, né? Porque é teoria, ele pode achar. Quem sou eu para dizer? Não, não pode achar, não. Ele pode achar, né? Muito interessante. Ele usou, inclusive, a transfiguração como exemplo, né? Porque quando Jesus encontrou-se com Elias e Moisés, os discípulos não conseguiram ver ou visualizar Moisés bem velho, porque Moisés morreu com 120, né? E Elias tinha uma idade bem menor do que o Moisés, e Jesus tinha 33. Então, provavelmente, a nossa nova idade vai ser 33. Vamos vir do mesmo jeitinho. A Fabi, a Carol, a Elisete, a Fátima vão estar com 33. Eu gostei dessa volta com 33. Carlinhos está ali até pedindo cabelo, 33, não sei. Cabelo, não sei, mas veja bem. Veja bem. A gente vai ser transformado num corpo glorificado. Né? Então, assim, não sei se vai ter necessidade do cabelo ou não, mas eu sei que eu gostei da ideia, né, de entender que essa ressurreição, né, que é feita por Deus, acontecerá num tempo de Deus, né, do jeito de Deus. Né? Agora, para a gente não ficar aqui conjecturando, irmãos, mais conjecturar para cá ou para lá, vamos ler um texto que é o texto que mais fala com detalhes sobre esse momento. Está lá em 1 Tessalonicenses 4. Eu queria que vocês abrissem, porque eu só tenho o resumo aqui. 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 19. Não, 13 a 18. 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18. Eu vou pedir a Carol, que está ali como Olivia, mas não é Olivia, é Carol, me disseram. A Francis, a Carol lê 2, leu 13 e 14, a Francis leu 15 e 16, e a Juliana pode ler o 17 e o 18. 1 Tessalonicenses 4. Tá? Por favor. Não, Newton. Pois não, desculpa. Desculpa atrapalhar a leitura, mas é só para te falar que a Fátima levantou a mão aqui. Não sei se ela quer fazer uma pergunta. Pode falar, tá? Não, então, era só para dizer que, assim, eu estava assistindo um filme, só que eu sou triste para nome de filme. Acho que era na Amazon esses dias, que é uma história verídica, foi baseado numa história verídica de um menino que ele teve uma morte, não sei se vocês já assistiram esse filme, e aí ele chegou falando essa coisa de a gente vai voltar jovem, e aí o pai era pastor, e aí ele começa a dizer as coisas que ele viu, ninguém estava levando muita fé, nem a mãe, nem o pai, estavam meio receosos, o pai estava mais crente do que a mãe, né? E aí ele disse que o pai dele era muito ligado com o avô, que era pai do pai, e aí ele diz, eu vi o fulano que o senhor chamava de não sei o quê, um apelido assim. Aí ele falou, você viu? E era esse aqui? Aí pegou uma foto dele para mostrar, essa foto aqui foi esse que você viu? Ele, não foi esse não. Aí ele falou assim, não foi esse? Estranho, não sei o quê. Não era assim, ele era era uma pessoa mais nova do que esse está muito velho. Aí o pai foi lá nas coisas do sótão, pegou uma foto desse, que estavam várias pessoas com ele junto, mais novo, o avô, e mostrou para ele. Ele está nessa foto? Falou, tá sim, é esse aqui, e reconheceu. Aí você falou isso, eu lembrei do filme, porque é baseado em fatos reais também, e foi engraçado a coincidência, que eu acabei de ver, inclusive. Na verdade, Fátima, foi bom você falar isso. Depois eu quero o nome desse filme, tá? Eu gosto do filme também. No final, eu vou até recomendar um filme para vocês. Eu gostei muito e espero que vocês gostem também. É um paradoxo, né? Porque, na verdade, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Ninguém imaginou jamais o que Deus tem reservado para nós, inclusive em relação à ressurreição. Inclusive é isso. Mas, assim, nada nos impede de sonhar, né? De pensar. O pensamento é livre, o sonho é livre. A gente pode imaginar. Eu não vou falar isso, né? Com base nisso, você vai ter 33 anos. Eu não. Né? Mas, na verdade, é impossível você não querer, né, saber mais do futuro. Né?
E no final eu quero comentar mais detalhadamente isso, mas com base em outro filme. Depois eu comento. Mas a Carol vai ler os 13 e 14, a Francis, os outros dois, e a Juliana, de 1 Tessalonicenses 4, por favor. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se crermos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, o que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros, com estas palavras. Amém. Irmãs e irmãos, se Jesus voltasse agora, nós seríamos ou não arrebatados? Nós somos a geração de arrebatamento agora. É por isso que eu sempre digo para você, eu sou da geração de arrebatamento. As pessoas ficam rindo. Eu sou da geração de arrebatamento, por causa disso. Essa cronologia aqui, né? Esse texto aqui é o que mais fala sobre a maneira em que esses corpos vão ressuscitar. Primeiro, os que já dormem. Se vocês quiserem saber mais sobre dorme no Senhor, vão ter que ouvir a aula anterior, que é o estado intermediário, dado pelo presbítero Denilson. Né? Ele vai falar sobre os que dormem no Senhor. Né? Então, a gente vai ter que olhar lá e ver lá alguma coisa. Mas a cronologia, ela está toda aí. Os que dormem ressuscitam primeiro, os vivos somos nós hoje, né? E pela fé, eu digo que nós vamos ser do arrebatamento, serão arrebatados juntamente com eles para as nuvens, para o encontro com Jesus nos ares, e aí eu vou perder meu medo de altura. Eu vou estar voando lá, não tem jeito. A gente vai estar lá junto, né? Todo mundo lá em cima, voando, sem medo de altura, para a glória de Deus. Mas eu queria ressaltar mais ainda uma situação que está no próximo slide. Deixa eu ver aqui. Não. Angelúcia está aí? Tá. Eu não sei se ela vai conseguir ler, né? Dá para ler? 1 Coríntios 15, 51 e 52? Espera aí, é porque eu estou também no YouTube. Só que... Tá na tela. O YouTube... tá na tela. Deixa eu virar o celular aqui. É que o YouTube é um pouco... tem um delay que às vezes demora um pouquinho para chegar ao texto. Deixa eu tirar o áudio aqui justamente na televisão, porque senão... Vamos lá. Eis que vos digo o mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, ela soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Obrigado, irmã. É num abrir e piscar de olhos. É num abrir e piscar de olhos. 1 Tessalonicenses fala da cronologia. E aqui ele é mais sucinto ainda, mais direto ainda. Ele vai dizer, ó, nem todos dormiremos. Por quê? Nem todos dormiremos. Porque tem uma geração que é do arrebatamento, vai estar aqui. Hoje somos nós. Né? Tem gente já dormindo. Esses vão acordar antes da gente. Não ressuscitar antes da gente. Né? E ser transformado. Nós ressuscitaremos depois, nem ressuscitaremos. Nós seremos transformados. Nem todos dormiremos. Né? Hoje somos nós. Se Jesus voltasse agora, nós seríamos transformados. Primeiro, os que dormem ressuscitariam e nós seríamos transformados para a gente ir junto lá para os ares, se encontrar com Jesus Cristo. Essa é a cronologia. Essa é a cronologia. Mas
como vai ser, se eu vou ter cabelo, se eu não vou ter cabelo, meu irmão, aí né, fica difícil porque Deus não deu maiores detalhes, né? Aí você pode estar me perguntando, mas por quê? Por que eu estou estudando isso? Né? Nos momentos desses que a gente está vivendo, em pandemia, vocês não sabem como as pessoas, ou vocês sabem, né? Eu acho que muita gente que está aqui sabe, como as pessoas têm andado sem esperança. As pessoas estão sem expectativa, sem esperança, sem expectativa. Elas não sabem o que é que vem, porque para elas, o inferno é tudo que está acontecendo aqui. Isso não é, irmão. Não é. Tem uma frase do Spurgeon que eu gosto muito. Ele disse que o inferno, a terra, é o único inferno que os cristãos vão passar. Né? O único inferno. Tribulação, aprovação, é só aqui. No céu, não. No céu, não. Né? Eles não. Para eles é o contrário. O Spurgeon diz que para eles o céu é aqui na terra. O único momento, mais ou menos, que ele tem aqui na terra. Porque a Bíblia prega, e eu creio, no estudo passado, a gente salientou bem isso, o presbítero salientou, que existe céu e inferno, que as pessoas estão indo, a maioria, para o inferno, como a Bíblia fala. Né? E nós temos a palavra de vida eterna, a gente tem a palavra de salvação, a palavra de esperança para as pessoas. Vamos ler 1 Coríntios 15, 14 e 19. Pode ler, Elisete, de novo, que está aqui na mensagem. Está aqui na mensagem. Depois a gente vai ler ele todo de 14 a 19, para vocês terem uma ideia. Elisete, lê o que está na tela. Pode ler. Se Cristo não ressuscitou, tudo que ensinamos a vocês está errado, e vocês investiram a vida numa ilusão. Se tudo que temos de Cristo serve apenas para alguns anos de vida, coitados de nós. Coitado de nós. Eu gosto dessa versão porque essa versão, ela sintetiza, nesse aqui na mensagem, né, que eu já tinha comentado no começo da aula, sintetiza aquele texto clássico que a gente já conhece, que o Denilson vai falar para a gente, na versão, se tiver aí, tá, Denilson? Não sei se você está com ela aberta. Sim, 1 Coríntios 15, 14 e 19, os dois. Ok. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, é vã a nossa pregação, e vã a vossa fé. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Amém. Amém. É por isso que a gente está falando sobre isso, irmão. Porque não teria lógica a gente estar falando sobre isso aqui, né? Como diz a minha filha, diria, pai, está viajando na maionese, está falando de coisa que ninguém quer nem saber. Eu quero lá saber como é que eu vou ser lá na frente. Eu estou com tanto problema aqui, eu quero saber. Gente, faz toda a diferença. A nossa saber como é que a gente vai ressuscitar, ou como a gente vai ser arrebatado, ou como a gente vai ser transformado, porque Jesus ressuscitou. Aconteceu já com ele. E porque aconteceu com ele, as primícias dele, ele é o primogênito dos que dormem, das primícias dos que dormem, é que a gente tem esperança e fé que o que aconteceu com ele vai acontecer conosco também. Porque já aconteceu com Jesus. Agora, se a gente não crê nisso, é vã a nossa fé. A gente está brincando de igreja. Né? Um grupinho legal, até gosto de vocês são legais, eu também sou legal, às vezes, tá? Minha esposa, que está lá no YouTube, ela tem uma ficha mais completa a meu respeito, eu não sou tão legal assim. Mas, assim, no geral, a gente tenta ser o mais agradável possível, mas é vã a nossa fé. Se Jesus Cristo não fez isso antes, a gente está aqui divagando sobre nada, irmãos, porque isso não representa nada para a gente. Jesus Cristo ressuscitou e garante que vai acontecer o que aconteceu com ele, com a Carol, com a Fabi, com a gente, com a Fátima, com o Carlinhos. Vai acontecer. Né? E isso dá um outro alento à nossa vida. Né? Isso dá uma outra esperança, muito enfoque. Né? Queria mostrar para vocês. A Fabi pode ler para a gente o que John Stott falou? Está na tela. Nosso corpo não só foi criado por Deus e um dia será por ele ressuscitado, mas também foi comprado pelo sangue de Jesus e habitado pelo seu Espírito. Assim, pertence a Deus 3 vezes, pela criação,
pela redenção e pela habitação. Gosto muito de John Stott, né? Porque Deus não largou, criou a gente e largou a gente no mundo, né? De qualquer jeito, de qualquer modo. Nós é que nos rebelamos contra ele e fomos contra desde o início, né, irmão? Desde o início, desde Adão. Porque Deus não largou Adão no paraíso dele. Ele vinha e conversava com Adão no cair da tarde, e ele conversava, isso em intimidade. Né? Adão foi que decidiu lá com Eva. Né? E aí há um erro, né, das pessoas. Não, a culpa foi de Eva. Adão culpou Eva. Não, Eva culpou Adão, não. Adão culpou Deus. Irmão. Adão não culpou Eva. Adão culpou Deus. Adão chegou quando Deus chamou ele, que ele tinha pecado, Deus foi atrás, Deus foi procurar o pecador, foi atrás do pecador, aí Deus foi, Adão, e aí? O que é que tu fizesse? Versão minha, tá? Ele não falou isso, em Gênesis é uma outra versão. O que é que tu está fazendo escondido? Eu disse, não, estou com vergonha, eu fiz o que não era para fazer. Mas por que tu fez isso? A mulher que tu me desse. A culpa foi de Deus, irmão. Adão estava culpando Deus. Aí Deus foi para Eva, e aí? Não, a serpente, com a sua sagacidade, me enganou. Então, desde o paraíso, que nós sempre transferimos a responsabilidade para os outros. Nunca somos nós. É sempre o outro. Se Adão não tinha para quem transferir, transferiu para Deus a responsabilidade. Né? Então, nós somos rebeldes desde sempre, desde o princípio. E nós só continuamos com isso. Isso faz parte da nossa natureza, tá? Da nossa natureza. Todos nós nascemos assim. 1 Coríntios 15, 20 e 21, na mensagem diz assim, mas eu queria que a Fátima lesse o que está aqui, é a síntese, tá? Do que está na mensagem. Mas a verdade é que Cristo ressuscitou, sendo o primeiro de muitos que voltarão à vida. Todos morrem em Adão, e todos tornam a viver em Cristo. Todos morrem em Adão, todos tornam a viver em Cristo. Eu fiz questão de registrar esse filme. Se vocês puderem ou ler o livro ou ver o filme, eu recomendo. É um filme de 2017. O nome do filme é Em Defesa de Cristo. Ele está disponível gratuitamente no YouTube. Tá? Você pode ver a versão dublada e pode ver a versão legendada. Vale a pena. É um filme, e está aqui a síntese do filme, mostra a investigação do Seth, que é um jornalista, Lee Strobel, que faz a cobertura dos tribunais de Chicago. Sua esposa Leslie decide seguir a Cristo. Ela é convertida ao Senhor, gerando nele uma grande inquietação. Na verdade, esse jornalista, ele passa o filme todinho querendo desmascarar a farsa que é Jesus Cristo. Ele passa o filme todinho querendo desconstruir o sacrifício vicário de Jesus na cruz e a ressurreição. E o mais interessante desse filme é que ele se apega a experiências com ateus, cientistas ateus. Ele pega a base histórica e ele vai questionando. Isso é uma história real, tá, irmãos? Eu não vou contar o resto do filme, eu só recomendei para vocês verem, né? Mas vale a pena. Não sei se alguém já viu esse filme, eu recomendo. Né? Se não viram, eu recomendo. Então, Defesa de Cristo está aí no YouTube. Está aí no YouTube, sabe? Francis, lê para a gente o que a R.C. Sproul fala em relação a... Está aí na tela. A ressurreição. Por favor. Haverá um acréscimo de poder aos nossos corpos atuais quando ressuscitarem em honra, poder e glória. O novo corpo do santo será um corpo espiritual e celestial. Será adaptado por uma ordem de vida mais elevada, talvez brilhante e radiante em seu semblante, não muito diferente de Cristo em sua transfiguração. Amém. Em relação à ressurreição, o Sproul ele fala desse acréscimo, né, de poder. A gente vai pelo que está na Bíblia, pelo que a gente leu na Bíblia, a gente vai ressuscitar os que dormem, ou ser transformados, os que vão ser arrebatados. Com essas características, vão ser reconhecidos, vão ser dessa maneira aqui. Só que a gente vai ter um outro estágio, né? E aí ele fala a opinião dele, brilhante, radiante,
como os anjos aparecem, ou como o próprio Jesus apareceu na transfiguração, ou quando ele ressuscitou, no primeiro momento ele aparece radiante e brilhante. Vou comentar com os irmãos. Esse é depois. O reverendo Hernandes Dias Lopes, em 1 Coríntios, eu queria que alguém pegasse 1 Coríntios 15, 55 e 57. 55 a 57. Quem tiver, pode ler. 1 Coríntios 15, 55 a 57. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Esse é o 58. O Isso, 55 e 57, mas está tranquilo, está tranquilo. Em relação ao 55 até o 57, o reverendo Hernandes Dias Lopes, numa das pregações, ele fala um termo que eu nunca mais vou esquecer. Diz, Jesus matou a morte. É verdade. Jesus matou a morte. Jesus realmente morreu, mas ressuscitou. Ele desmoralizou, ele acabou com a morte. Não tem morte com Jesus. E o mundo precisa, irmãos e irmãs, dessa mensagem. Jesus é a nossa garantia de vida eterna. Jesus é o primeiro, as primícias dos que dormem. Jesus é o primogênito, né, gerado pelo Pai, e dele vem todos os outros, os que são tornados filhos por causa do que ele fez na cruz. O mundo está sem esperança, o mundo está dizendo que a esperança é a última que morre, a gente até concorda, a gente diz que a nossa esperança morreu, mas ressuscitou. A nossa esperança é Jesus Cristo. Ele morreu, mas ele ressuscitou. E porque ele está vivo, a gente pode crer no amanhã. Né? A gente canta isso, a gente pode crer no amanhã, porque ele está vivo. E aí esse texto que está na Bíblia Viva, que a Fabi já leu, e eu gosto muito desse texto, né? É para que a gente continue. A gente tem que continuar. Né? Se a gente sabe dessas verdades todinhas, e o nome da classe, né, é Estudos Bíblicos, classe Logos, verdades essenciais da fé cristã, essa é uma verdade que deve nos motivar. Essa é uma verdade que deve fazer com que a gente avance, que a gente continue, a gente busque a missio Dei, como o reverendo Renato falou, como o reverendo André falou à noite, a gente busca as oportunidades para que a gente fale sobre isso. É fácil? Não. É molinho. Isso aqui tá. Chegar ali na Praça 15, abrir a Bíblia e mandar ler isso aqui. Não. Mas Jesus nunca disse que ia ser fácil. Nunca disse. E mais ainda, né? Pois não. Renilton, eu estou com a Bíblia de mensagem, com a linguagem contemporânea, e em 1 Coríntios 15, nós já lemos alguns textos do capítulo 15, mas no capítulo 20 ao 21 diz o seguinte, na linguagem contemporânea: se os mortos não podem ressuscitar, então Cristo não ressuscitou, porque ele morreu de fato. E se Cristo não ressuscitou, vocês continuam em escuridão, mas perdidos que nunca para quem morreu. E ainda pior, porque morreram esperando a ressurreição em Cristo. Se tudo que temos de Cristo serve apenas para alguns poucos anos de vida, coitado de nós. Mas a verdade é que Cristo ressuscitou, sendo o primeiro de muitos que virão, que voltarão à vida. Sim. Essa é da mensagem, essa eu tenho também. Essa é da mensagem. E tem a Bíblia Viva também. Mas, assim, obrigado, Carlos. Essas verdades, da onde irmãs, isso, gente? 1 Coríntios 15, 20, a gente já leu. Deixa eu voltar aqui. 15, 20 a 21. 15 e 20. 20 e 21. Ele leu a mensagem porque a mensagem ela condensa.
Mas se você ler na versão Almeida, Revista Atualizada, a ideia é essa aí. Né? A ideia é essa. A ideia é essa aí. Mas o que eu queria Ela fala, assim, essa enfatizar aqui. antes, eu tenho também. Eu queria enfatizar, irmãos, esse não é exatamente um estudo fácil, né? Esse não é uma coisa assim tranquila. Eu gosto quando a Bíblia é autoexplicativa. Por exemplo, nesse estudo, eu gostei quando o 1 Tessalonicenses Paulo, em 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, eles esmiuçam, ele dá uma cronologia, diz o que vai acontecer, quando, isso, aquilo, eu gosto daquilo. Só que aquilo só é verdade para mim e para vocês, irmãos, porque o Espírito Santo está dentro da gente. Vocês só estão me ouvindo aqui em 56, 9 horas eu acabo e a gente vai conversar alguma coisa assim, com o Denilson, sobre isso aí. Mas vocês só estão me ouvindo, porque o Espírito Santo está dentro de vocês dizendo isso é verdade. É desse jeito. Tem umas coisas aí que eu nem entendia direito, não, e vai continuar não entendendo, porque é mistério. É mistério. Algumas coisas Deus revela para a gente. Quer ver uma coisa misteriosa? Predestinação. É uma coisa misteriosa. Eleição. É uma coisa misteriosa. Né? Umas coisas que meu pai conversava comigo e ainda conversa com ele. Mas por quê? Deus não é pai, Zé pai. Deus não é pai, ele não pode escolher os dele. Não, ele gerou todo mundo, ele criou todo mundo. Criou todo mundo. Né? Olha que pergunta cabeluda. Ele criou todo mundo, por que ele matou todo mundo? Não matou todo mundo, não. São perguntas assim que vêm à tona, né? Desses estudos de ressurreição, de certeza da salvação, de estado intermediário, então, que falam da vida aqui e a vida pós-morte. Né? Então, as pessoas estão muito sem esperança, são muito sem uma razão de ser, uma razão de viver, uma expectativa. Né? Isso não pode ser, e não deve ser, e não vai ser, porque o Espírito Santo não vai deixar que isso seja só um conhecimento intelectual. O Ranildo falou, foi legal, mostrou na Bíblia que é legal, está certo, é desse jeito. Não é não, irmão. Não é não. O Espírito Santo vai colocar palavras em você e só você vai poder falar para a pessoa que Deus mesmo vai colocar perto de você para você falar exatamente isso aqui na sua linguagem. Na sua linguagem, do seu jeito. Mas você vai estar firme aqui, inabalável, como diz em 1 Coríntios 15, 58. Firme, inabalável, sempre abundância na obra do Senhor, sabendo que no Senhor, nosso trabalho, o vosso trabalho não é em vão, não é vão. Né? Você vai estar firme aqui, você está sabendo o que está falando. Vai vir pessoas falando de outras coisas, irmão, pensando de outras interpretações e entendimentos. A gente respeita, né? Mas a gente sabe o que é a verdade. O que é a verdade está na Bíblia. Né? E aí eu gosto sempre de encerrar repetindo que, apesar de nós, apesar de toda a nossa rebeldia, apesar de tudo que a gente faz que desagrada a Deus muitas vezes, nós temos a certeza, está lá em Romanos capítulo 8, no finalzinho, 38, 39, que nada vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada, hein? Nada. Deus, além de nos criar, nos salvar, dar o seu Filho por nós, ele promete nunca nos abandonar. Nunca. Eu, nem está no texto, né, mas eu me empolguei aqui, a gente vai ler para encerrar agora, de verdade. João, capítulo 6, Evangelho de João, capítulo 6, versículo 37. João 6. João 6. Do 37 até o 40. Pode ler, Francis? Está com ele aí? João 6, 37 até o 40. João 6, de 37 a 40. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia.
Amém, amém, amém. Era isso que eu tinha a falar. O presbítero Denilson pode retomar a palavra, né? E eu fico feliz e obrigado por terem me aturado até agora. Sem dormir, eu estava aqui acompanhando vocês pela primeira vez. Eu estava até nervoso porque eu não conseguia ver as carinhas. Agora eu vi todo mundo. Está todo mundo aí. Está todo mundo aí ligado. Graças a Deus. Graças a Deus. Mas se vocês tiverem perguntas, alguma coisa no chat, vocês podem fazer, a gente vai bater. Aqui é com o Denilson e com o Will. O Ranilton, é que eu estou aqui no celular, eu não consigo ver todo mundo ao mesmo tempo. Mas eu estou vendo. Celular, se tu quiser, eu deduro. Se quiser, eu deduro aqui. Elisete, Carol, tá todo mundo aí. Fátima, eu só consigo ver de 4 em 4. Eu botei outra tela. Eu fiz o que você pediu, lembra? Você me orientou. Eu fiquei perdido na outra. Aí eu botei no meu outro computador todo mundo. Não, é a melhor coisa. É a melhor saída. Ranilton, tira o texto bíblico, por favor. Tira o texto bíblico, que aí a gente parar de compartilhar a tela. Compartilhar a tela. Obrigado, Carlinhos. Agora sim. Está todo mundo se vendo aí. O Ranilton, só para pontapé inicial do bate-papo, eu gostei muito daquela frase do John Stott que você colocou. Assim, como a gente consegue enxergar o amor de Deus em tantos detalhes, né? Até um estudo desse que não seria direcionado a isso, mas assim, a gente consegue enxergar isso. Quando ele fala no final lá que a ressurreição não é uma questão, que a gente nunca esteve só, né? Quando diz que ele esteve conosco na criação, né? Na redenção com Cristo e na habitação que nós nos tornamos por ser a habitação do Espírito Santo. Né? Não sei se está aí para você, vou repetir isso. Nosso corpo não só foi criado por Deus. Um dia ele será ressuscitado, mas também foi comprado pelo sangue de Jesus e é habitado pelo seu Espírito. Assim pertence a Deus 3 vezes, pela criação, pela redenção e pela habitação. Louvado seja Deus. Amém. Amém. Né? E tu vê o amor de Deus na sua extensão máxima, né? Que é o seu cuidado por nós. Cuidado. O cuidado por aquilo que é dele, né? Assim, a gente vê esse sentimento, né, de Deus de pertencermos a Ele, né, do seu amor direcionado a nós, né? Eu me lembrei também daquela passagem da ovelha, né, que se desgarda, 99 ficam aguardando ali enquanto uma vai ser recolhida. Então a gente sempre vê a ação de Deus direcionada para o seu povo, para quem ele escolheu, né? Tendo cuidado até do seu corpo, né? Nós vemos que essa transformação ela nos diz isso também, né? O zelo assim completo que Deus tem para com cada um de nós, né? Isso é maravilhoso. A gente consegue realmente sentir esse cuidado do Senhor. Não vale essa altura do campeonato dizer, não entendi nada, professor, eu queria que você começasse tudo de novo. Não, vai ter que ver, assistir de novo, se não conseguir na gravação, porque eu estava olhando ali a Rosângela e eu estava me lembrando do Rubiard, né? Rubiard, estudei com o Rubiard na classe que a Francis falou lá do estacionamento, lá embaixo do estacionamento, classe vespertina. O Rubiard era de lá. O Rubiard era sinistro, ele perguntava pra caramba. Esse cara perguntava até que horas. Ele acabava a aula e ele continuava perguntando. Gente do céu. Eu tive que dar uma aula com o Biar. Boa noite, irmão. Ele agora faz parte do grupo, mas eu acho que ele não está aqui hoje, eu acho que não. Não. Hoje ele não está, mas ele recebeu o link da aula. Eu dei para ele. Diga a ele que o nome dele foi citado, bem citado, de passagem. Ele pode assistir lá a gravação e mandar as perguntas, que o Denilson responde. Ah, tá bom. Tá bom, obrigada. E o que a gente não souber, o pastor responde. Passa para o pastor. Vamos passar para ele. Alguém tem que responder, irmão. A gente tem que ter a presunção de saber tudo, que realmente eu não sei mesmo. Né? Eu nunca tive vergonha dizendo, não sei não, irmão. Realmente eu não sei não. Mas a gente vai pesquisar, vai procurar quem sabe. Né? Então vamos orar. Ninguém soube. Não tem auxílio de ninguém. Vamos orar para que Deus revele. E se Deus não revelar, é porque ele não quer revelar mesmo. Né? Tem que aturar essa vida que segue.
Mas podem falar mais, irmãos. Ranilton, a Fabi levantou a mão. Eu sei, ela levantou a mão antes, o marido dela levantou a mão domingo passado, ontem, para a glória de Deus. Estou brincando, né, Fabi, porque quando meu pai fala assim, meu pai disse assim para mim, assim, quase que eu levantei a mão. Você levantou por quê? Não, porque o pastor ficou olhando com cara feio, eu não quis levantar. Pai, no seu coração você levantou a mão já. Então, na aula passada, eu fiquei com uma dúvida, até comentei com a Ju e com a Elisete, né? Sobre o estado intermediário. E aí, hoje, nessa continuidade do estudo, assim, as coisas clarearam um pouco mais. Porque eu estava em dúvida justamente como seria o nosso corpo no estado intermediário. Porque eu lembrei da passagem justamente da transfiguração. Como que Pedro sabia que quem estava conversando com o Senhor era Elias, né, e Moisés? Então, assim, como que ele identificou? Foi pela conversa deles, foi pela fisionomia. Então, essa tinha sido a minha dúvida, né? E aí a gente até trocou algumas figurinhas em relação a isso, né? Aí, se vocês quiserem complementar, falar alguma coisa sobre isso. A intermediária com o meu amigo presbítero Denilson. É interessante que essas 3 lições que a gente tem agora do estado intermediário, né, elas estão entrelaçadas, né? Elas seguem uma ordem lógica, né? Que é o estado intermediário, né? A ressurreição que a gente viu hoje, depois a glorificação. Mas, assim, o corpo no estado intermediário, até pelo que a gente estudou na nossa lição, nesse momento, né, o corpo ele está inerte, né, ele está sepultado, né, e ele está sofrendo fisicamente o que um corpo inerte está sofrendo. Né? Estou falando do corpo. Eu estou falando do corpo. Ele está nesse estado, né? E nós vemos, né, até pelo estudo, que logo após, né, a morte, né, a alma, sim, é encaminhada, né, para o além, né, seja ela, né, para a condenação, né, seja ela para o inferno, seja ela para estar no seio de Abraão, no paraíso, no céu, né, como a palavra nos fala. Então, a grande diferença é essa. O corpo, nesse momento, ele tá sofrendo as ações físicas, né, do que um corpo estaria sofrendo. Porque, senão, assim, após sepultado ou qualquer outro destino, né, que o corpo teria, sendo cremado, né? É engraçado que naquele dia, né, preparando a lição, estava até conversando com a Cris. Eu fiquei pensando, quem morreu num desastre atômico? Foi pulverizado, né? A gente comemorou 10 anos lá da usina de Fukushima, que explodiu. Tiveram, acho que 52 funcionários que eu acho que decidiram ficar para trás para poder controlar até o último momento. E quando aquilo explodiu, alguns certamente sofreram no seu corpo uma ação dessa, né? Uma explosão nuclear. Foram pulverizados. Mas, assim, eu fiquei pensando isso, assim, e eu vejo que é interessante que mesmo isso tendo ocorrido, né, aquele corpo passou por uma transformação física, né? Não sei qual é, se ele virou um gás ou alguma coisa que seja, né? E isso não impede que a gente creia no que na Bíblia fala, que o corpo será transformado, seja ele a partir, né, de cinza, de pó ou de qualquer coisa que ele tenha se tornado, né? Aí sim, né, no que a gente está vendo hoje, na ressurreição, ele será transformado, será ressuscitado, né, e transformado, né? Uns para a glorificação, e é sempre bom, sempre interessante a gente lembrar que alguns glorificados, né, para a vida eterna, e outros, né, se tornarão ali para a condenação eterna também, né, para estar diante daquele julgamento, com exceção da turma do arrebatamento,
né? Somos nós. Como o Ranildo falou. Somos nós. E só para complementar o que o Denis falou, no estudo em Romanos 8:11 vai dizer que é o Espírito Santo que vai fazer isso. E aí você, uma outra pergunta cabeluda, eu sou doador de órgãos, inclusive. Né? Não vou ser cremado, mas não vou doar órgãos. E aí? Né? Vou nascer sem o olho, sem a retina. Assim, minha irmã, olha só. Quando eu estava estudando sobre isso, e é inevitável que a gente volte para o estado intermediário, porque os assuntos estão interligados, certeza da salvação. Aí você vai colocando os textos. É mistério mesmo. Né? Não dá para cravar assim, olha, desse jeito, tá? Desse jeito. Eu só sei de uma coisa, que eu vou estar lá nos ares com Jesus. Isso eu sei. Olha, se é com mão, se é sem mão, com a perna, né? E eu sei que eu vou estar perfeito lá, porque a Bíblia diz que é isso. Né? A gente vai estar nos ares com Jesus. Agora, o que o mundo precisa saber é que se você não estiver nos ares com Jesus, você ressuscitou para a condenação. Né? Porque a Bíblia diz, em Romanos 8:1, se nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Né? É por isso que a gente ressuscita não para um tribunal. Não vai ter tribunal. O que vai ser julgado da gente são as obras para galardão. Né? Salvo, a gente já está. Nos ares, com certeza. Se é arrebatado ou ressuscitado, né? E aí é com Deus. Né? Mas eu queria deixar bem claro isso para a gente, porque os estudos, o SPRU, e esses 3 estudos, eles fazem questão de salientar isso. A gente não tem os detalhes. Infelizmente, olha, cravar desse jeito, é o Espírito Santo que vai fazer. E é o mesmo Espírito que está provando para você e para mim que isso é verdade. Não é porque eu estou dizendo que é verdade. Ou que eu mostrei os textos aqui, poxa, ele colocou legal os textos. Não. É a Bíblia, que é a palavra de Deus. É por isso que às vezes eu fico triste com as pessoas que estão dizendo que Deus não está falando comigo. Está lendo a Bíblia, irmão? Não, mas tu quer que Deus fale contigo se você não está lendo a Bíblia. Não, mas o pastor falou, a pastora... Lê a Bíblia, lê a Bíblia. Deus é um Deus de relacionamento individual. Muitas vezes ele vai usar o pastor, vai sim. Nossos pastores são abençoados, graças a Deus, por nossos pastores, presbíteros, as pessoas que lecionam e ensinam, né? Todo mundo se prepara e está falando em nome de Deus. Mas Deus quer um relacionamento pessoal com você. Deus quer se mostrar. Lê aí a Bíblia Viva, a mensagem. Lê a nossa própria versão, a Almeida, revista atualizada. E fale com Deus. É um relacionamento você e Deus. Porque onde você está, só você vai poder pregar. Não adianta chamar... E chegou um vizinho novo aqui, sim, isso aqui é catedrático, você tem que chamar o reverendo Renato. É você. É você que está lá, é você. Então, é para isso que ele está estudando. Então, pode ir. Ranildo, você está falando aí, até me lembrei uma coisa que eu ouvi quando eu fazia faculdade, né? O professor perguntava, né, alguém com alguma dúvida aí ficava em silêncio. Ele falou, quando não tem dúvida, eu fico preocupado, né? Já fico preocupado. E é isso aí que você falou, assim, a nossa aproximação, né, e busca da palavra de Deus, ela gera em nós, e são coisas completamente naturais, né, que a gente tenha dúvida, para que a gente busque, para que o Espírito Santo nos ilumine a cada dia, né, e nos mostre, né, através da sua palavra. Realmente, essa busca tem que ser constante e nossa, né, para que a gente tenha essa oportunidade de ouvir a voz de Deus falando aos nossos corações através da palavra de Deus. Né? Amém. Eu não perguntei, quem perguntou foi o Denilson, se alguém tem alguma dúvida. Eu não perguntei mesmo. Esse risco eu não corro. Se alguém tem alguma dúvida, esse eu não corro. Te perguntou agora. Você perguntou se alguém tem alguma dúvida. Alguém perguntou. Se alguém disser não é verdade. A gente tem cheio de dúvidas, irmão. Cheio de verdade, cheio de isso é muito bom. Sei lá se eu estou doador de órgãos, vou nascer sem o órgão, sei lá. Não vai fazer falta, não. Lá estou eu sem uma perna. Gente, eu sei lá, não sei. Né? Mas o que eu sei é que o nosso estado vai ser um estado, como diz o próprio estudo, né? um estágio superior de vida. Nós vamos estar num outro plano, brilhante, radiante, como foi Jesus, na transfiguração. Né? E provavelmente eu vou
vou ficar com o reverendo Guilhermino juntos, provavelmente mais jovens, 33 anos, é uma boa idade, né? Vamos estar com eles lá. Não sei se é isso, também não vai fazer muita diferença, né? A gente vai estar com Jesus, né? Para sempre. Se ele dizer, não, Ranilton, você vem, com 150 anos, não tem problema, eu quero ir. Tá lá, não tem nenhum problema. Ranilton, o importante é que teremos um corpo transformado. Com certeza. Não Verdade. importa a falta da perna, a falta do cabelo, ou coisa parecida, um corpo transformado, um corpo especial. Ou seja, um corpo de uma forma que a gente não consegue imaginar com a nossa pequenez e inteligência. Nunca. Consegue imaginar. A gente não consegue imaginar quando o mar e a terra darão conta dos seus corpos. Aí, quer dizer, fica fora da nossa imaginação, é um ato de fé, realmente. Estou apanhando aqui no YouTube, o cara estava falando ali, eu estou apanhando aqui no YouTube, porque eu estava querendo saber que estava a Rosinha lá, está minha mãe lá, está minha irmã lá, Sibeli lá. Sibeli tem um monte de dúvida, eu tenho certeza. Eu não sei O se Will ela levantou a mão, hein? Ô, Ranilton, tem 3 pessoas que levantaram a mão. Eu sou o primeiro da fila. Ah, é? Tem o Will, a Rosângela. Isso, tem uma listinha aqui, ó. Primeiro eu, depois a Juliana, depois a Rosângela. A Ju também levantou, a mão dela é diferente. Todo mundo de mão amarela. A dela é branquinha. Eu tô vendo agora. Pô, foi mal. Agora deixa eu falar estou me familiarizando aqui, ó. Da Rosângela com a mão, a Ju com a mão. Agora que eu tô vendo. Deixa eu falar rapidinho. Esse que você está falando aí em relação às especulações de como vão ser, como é que vai estar o corpo, lembrou aquele texto que você leu, que eu achei muito interessante ter lido na Bíblia Viva, porque estava mais ou menos assim: por enquanto nós vemos como um espelho muito ruim. Muito ruim. Né? Porque o que acontece? Na nossa versão, na revista atualizada, está como um espelho só, não está um espelho muito ruim. Porque antigamente o espelho não era esse espelho que a gente tem hoje aqui, era um metal muito polido, então ele sempre ficava meio deformado, não era exato, não dava para ver com nitidez. Então, essa é a nossa condição por enquanto aqui na Terra, né? Às vezes a gente só pode especular, por exemplo, a idade, se a nossa aparência de glorificação vai ser com 33 anos, se não sei como é que vai ser essa questão do corpo glorificado. São tantas coisas assim que dá para a gente. Tem até um teólogo que ele se detém bastante nesses temas, que se chama Weber Campos. Ele gosta muito. É até meio difícil de encontrar os livros dele, mas ele gosta de trabalhar essas questões mais complicadas. Tem como se aprofundar e tudo mais, mas é mais difícil. Agora, acho que era basicamente isso que eu queria falar em relação a essa versão que você falou aí, que eu achei muito legal, muito importante. Enfatizo aí a leitura de outras versões bíblicas para deixar mais claro. Mais claro, né? Claro, o texto original. Mais claro o texto original. Juliana. Fala agora, cala-se para sempre. Juliana Barcelos. Oi, irmãos. Bênção, né? Tudo ligado à morte, né? A gente tem uma atração, né? Porque é um mistério mesmo, né? O que vai acontecer. Muitas coisas foram reveladas, mas outras não. Nesse estudo, no último parágrafo, ele fala assim: nossos novos corpos serão especialmente adaptados à vida eterna no reino de Deus. Mostra um cuidado de Deus, não é mesmo? Adaptado, ou seja, ele não vai simplesmente transfigurar a gente e colocar a gente numa outra esfera lá, celestial e só. Não, ele vai ter um cuidado de adaptar para que a gente possa estar nesse outro plano agora espiritual e celestial, com corpo espiritual e celestial. Não sabemos os detalhes, mas temos a certeza que haverá um cuidado de Deus em cada detalhezinho desse processo. Nossos corpos serão adaptados.
Um outro parágrafo também, que ele também ressalta, que é o primeiro parágrafo da página 92 da lição, que fala: o novo corpo do santo será um corpo espiritual e celestial. Será, de novo, ele fala, adaptado para uma ordem de vida mais elevada. Então, essa questão do adaptado, eu queria destacar para todos aqueles que estão nos escutando, o cuidado de Deus com a nossa vida, não somente na esfera espiritual, que é o que nós estamos tratando hoje, a nossa ressurreição final, a passagem nossa para um corpo espiritual e celestial, mas esse mesmo cuidado o nosso Deus tem conosco agora, na nossa vida terrena. E nós estamos hoje com um lockdown, uma notícia de lockdown, com quase 3.000 mortos ao dia. Então, eu queria deixar uma palavra, se for possível, Ranilton, para quem nos escuta, que todo esse cuidado que Deus terá conosco na ressurreição final, adaptando tudo para que a gente possa ter condições de estar com Ele da melhor forma. Aqui tem um parágrafo que fala da perfeito, né? Agora eu não estou achando, mas ele fala perfeito, uma adaptação que será perfeita, né? Esse mesmo Deus, ele cuida de nós e cada detalhe da nossa vida terrena. Então, para todos que estão ansiosos, que estão temerosos, que estão muitas vezes, às vezes até desesperançosos com tudo que nós estamos vivendo, nós, como cristãos, acreditando e tendo fé em Jesus Cristo como nosso Salvador, nosso Senhor, que morreu na cruz por nós, está nos libertado dos nossos pecados, ao terceiro dia ressuscitou e virá. E nesse momento haverá a ressurreição final, que Ele está presente agora e deseja cuidar da vida de todo aquele que nele crê. Então, essa é a mensagem que eu passo agora para todos aqueles que possam estar desesperançosos com as notícias dos últimos dias, meses, do último ano, principalmente no dia de hoje. Tenham a certeza que o nosso Deus está cuidando de cada detalhe. Ele não é um Deus que só cuida da nossa ressurreição final. Ele está conosco, presente, cuidando da nossa vida. E deseja também cuidar da sua vida. E que Deus, pela soberania dele, que o Espírito Santo possa um dia tocar no seu coração, que você possa reconhecer Jesus Cristo como o nosso único Salvador. Amém. Amém. Rosângela, você ia falar. Não, a pergunta tinha a ver com o que a gente estava falando antes, porque no momento da morte, né, alguém falou, a alma volta para Deus, não é isso? Uhum. E aí eu fico pensando, quando for ressuscitado, no caso, aí volta a alma? Como que é isso? No corpo. O corpo é ressuscitado. Então, mas o corpo precisa da alma, não é isso? Se a alma voltou para Deus e ela foi já julgada, e aí o corpo, como é que o corpo é transformado? E aonde está a alma? Entendeu? Eu fiquei confusa. Hein, Ranilton? Vamos começar tudo de novo. Vamos conversar, Rosângela. Estou brincando. Não, tudo não, de estou brincando, Rosângela. O Denilson vai falar. Fala, Denilson. Não, eu estou me lembrando, Ranilton, que até na semana passada eu estava vendo uma dessas pregações do reverendo Hernandes de Hernópolis, e tem algumas frases de impacto. Ele falou assim no decorrer da pregação: nós não somos um corpo que tem uma alma, nós somos uma alma que tem um corpo. Que tem um corpo. Então, bem diferente.
Então, o que acontece, né? O que a palavra nos ensina a esse respeito? Né? Que esse corpo, quando ressuscitado, ele vai se unir novamente a essa alma. Mas só que esse corpo não vai ser mais o mesmo, né? Igual a gente está falando. Ele será um corpo transformado. Então, mas ele vai se unir à alma que teria ido para Deus, é isso? Que está no paraíso, no seio de Abraão. Entende? Ele vai se unir novamente. Que seria o estado intermediário, que você está falando aí, que você falou Exato. Na última aula, né? Do estado intermediário. Não, eu assisti. Mas, Rosângela, assim, é confuso mesmo. Né? Não vou enganar ninguém. Isso que eu não entendi. Olha só um minutinho. Quando a pessoa morre, aí a alma sai e se apresenta a Deus. Isso. Aí ela ou vai para o paraíso ou vai logo para o inferno, é isso? Isso. Nesse estado intermediário, assim que morre. Pois é. Aí, então, quer dizer, quando o corpo ressuscita, então essa alma é chamada para habitar nesse corpo, para sofrer. No caso, se for um pecador que não aceitou Jesus, vai ser condenada de novo, é isso? Não, de novo não. Ele até um dos trechos que a gente estudou, né, não fala que esse dia da condenação, o grande julgamento, ele vai ser a partir dali. A pessoa já vai estar ou desfrutando, né, das delícias celestiais, né, com Deus, né, como Jesus falou, de estar com ele no paraíso, né, ou como naquela passagem de o rico e o Lázaro, ele vai estar sofrendo num lugar de tormento, certo? Até aí, tudo bem? Tudo bem, isso aí eu entendi. Então, e os corpos, né, a gente pode dizer, tanto o corpo de um quanto o outro, eles irão sofrer as ações físicas do corpo. Né? O rico foi sepultado. Desintegrou. Foi sepultado, ambos. E a partir dali, cada um já está conduzido ao seu destino eterno ali, certo? Né? Tanto para o inferno quanto para o céu. Tudo bem? Tudo bem. Denilson, agora, a dificuldade, na ressurreição é o Cronos e o Kairos, né? A dificuldade é essa. Não é uma cronologia, né? Assim, a gente está tentando explicar para a Rosane uma coisa que acontece no Kairos de Deus. Né? Por isso que Jesus, na cruz, disse, ainda hoje estarás comigo no paraíso. O que a gente está colocando como Cronos, né? E aí, foi justamente a tese que você levantou lá. O cara foi direto para lá, a alma dele foi. Né? Você estarás comigo no paraíso. Mas Jesus só ressuscitou 3 dias depois. Pô. Nesses 3 dias ele ficou aonde? Olha só, que coisa sinistra. Né? Por quê? Porque nosso entendimento, até onde Deus mostrou para a gente tem uma cronologia. Eu não sei se os irmãos conhecem uma Bíblia cronológica. Eu recebi um presente de um... Sensacional, não. A gente está quebrando um monte de paradigma mesmo, gente. Eu nunca vi um negócio aqui. Né? Eu não li todo porque minha esposa pegou para lá e nunca mais devolveu. Então, assim, ela está lendo lá e eu estou lendo outras coisas. Mas assim, eu acho muito interessante, porque quebra muitos paradigmas nossos. Né? E a Bíblia foi escrita de uma paulada. Assim, a Bíblia é um livro completo, todinho. Né? A gente é que colocou uma cronologia nossa lá, achou lá. A gente não, os teólogos, estudiosos, colocaram isso e ajuda bastante a gente. Mas, Rosângela, o que eu queria dizer para você... Mas peraí, irmão. Mas a Bíblia não foi escrita de uma vez só, não. Ela foi feita em pedaços. Não, ela foi feita em pedaços, mas ela é uma história única. Sim, ela é o reino de Deus. Né? Ela é uma história única. Ela é a história de um Deus, de uma história de amor de Deus por seu povo. Né? É a história da salvação do povo que ele mesmo escolheu. Né? É sensacional isso, porque a Bíblia fala de Jesus de Gênesis e Apocalipse. Mesmo quando Jesus não é citado diretamente, mas ele está implícito lá, na Trindade está implícita no nosso aparecimento, né, no mundo, nesse mundo aqui. E a Bíblia diz que a gente foi eleito por Deus, ou criado por Deus, ou amado por Deus, antes da fundação do mundo, antes desse mundo existir.
Então, isso é muito confuso para a gente. Né? A irmã está certa quando fala, eu queria entender uma cronologia. Não, eu fiquei... Olha só, irmão, deixa eu só explicar. Eu não quero confundir o irmão, não. Não, eu já fiquei confuso. Nem precisa, assim, já você morreu, aí a sua alma vai se apresenta a Deus. Aí vai para o lado A, quem for para o lado B. E depois, entendeu? Então, quer dizer, ali já houve um julgamento ali, já houve uma decisão. Ranilton, entendeu? Eu posso então, falar um vai pouco a respeito? Will, tem uma... Ela não tem a revistinha? Desculpe invadir assim, dessa forma. Ela não tem a revistinha, né? Não, a lição a gente passou. A lição de hoje a gente passou. Não. Porque na aula da semana passada tem um parágrafo, Rosângela, irmã Rosângela, que fala exatamente a sua pergunta. Ele fala assim, ó. O conceito clássico é que na morte as almas dos crentes são imediatamente glorificadas. São aperfeiçoadas em santidade e entram imediatamente na glória. O corpo físico, contudo, permanece na sepultura, aguardando a ressurreição final. Essa era a sua pergunta. Está cortando? Eu fiquei em dúvida, né? Se voltava, entendeu? Não. A glorificação, que nem a Fabi estava falando, existe uma diferença. Na lição passada, a gente até abordou, foi exatamente esse parágrafo na aula com o presbítero Denilson, sobre essa diferença entre a separação do espírito e do corpo no momento da morte. Eu não sei se a irmã estava conosco. Não, eu assisti. Né? Teve alguma dúvida? Eu assisti. Não, mas isso, foi hoje até aquele termo falou, calma. Não, até aquele termo do dormir, a gente apontou muito na hora da lição, da última lição, o que seria o dormir quando Jesus cita na Bíblia, né? O dormir, né? E ele estava falando estritamente do corpo. A alma, ela fica consciente, o espírito, ele fica consciente em todo o tempo. E aí nós fizemos essa diferença. O presbítero Denilson, que foi o professor, pode complementar. Presbítero, vou passar a palavra agora para você. Sobre essa questão, para relembrar, irmã Rosângela, sobre essa questão da diferença do quando a gente morre, o que acontece com o corpo e o que acontece com o espírito, sobre a consciência. Lembra que a gente até apontou isso na última lição. Denilson, pode falar, Will. Desculpa interromper vocês, mas é que eu acho que a questão que a Rosângela estava levantando aí, ela é uma questão um pouco mais tranquila de resolver, porque o que eu acho que a dificuldade que ela está tentando é justamente essa reunião entre alma e corpo, quer dizer, corpo glorificado dessa vez. Isso. Então, Rosângela, eu já até antecipo que tudo isso que a gente está conversando aqui ainda vai ser concluído na próxima aula, quando a gente falar sobre glorificação, que é a última aula desse módulo, né, que a gente está falando sobre a salvação. E a conclusão dessa parte, da terceira parte. Então, se ficar alguma questão, mas, de fato, o estado intermediário, que a pessoa já desfruta a presença de Deus, não é o estado final. Tá? Isso daí é uma coisa que precisa ficar claro. Não é o estado final. O estado final é quando acontece a reunião da alma com o corpo glorificado. Tá? Então, isso que eu queria entender. Agora você explicou. Quer dizer que a alma, ela mesmo estando com Deus, ela ainda vai se reunir no corpo glorificado. Exatamente. Porque o corpo que foi todo o termo que Jesus falou, né? O corpo dorme. E aí tem toda aquela questão do dormir, que até a gente foi para o radical da palavra, a gente fez aquele estudo justamente para falar sobre essa diferença. E isso é muito interessante, porque é pouco abordado essa diferença após a morte, né? Muitas pessoas ainda acham que depois da morte a gente está dormindo, inclusive o espírito dorme, né? Está adormecido.
Então, isso foi o ponto da lição passada. E aí a irmã agora tem um esclarecimento de que momento que há essa reunião, né, do corpo glorificado, né, com o espírito que já estava usufruindo da presença de Deus e consciente. Assim como aquele que não era salvo está também consciente, né, no inferno, né, e sabendo conscientemente de todos os motivos, de tudo que o fez estar ali. A consciência, ela é preservada. E aí, irmã, eu devo acrescentar que o sofrimento dele vai ser muito maior, né? Porque ele tem consciência, entendeu? Quando ele se reunir com o corpo, ele sabe que está se reunindo, mas que não vai ter jeito, entendeu? Então vai ser desesperador para essas pessoas. Entendeu? Agora, penso assim. Presbítero e os professores da classe, o julgamento final vai ser no momento que Jesus retorna e há a glorificação do corpo. É isso? E ocorre o julgamento. Numa sequência, até pegando o que o Raimilton falou, né, que às vezes a gente confunde muito, contando com o tempo nosso, né, que seria a cronologia. Isso que é um termo assim, que eu aprendi, né, nessas nossas lições, né, de sequência lógica, né, para a gente entender melhor, né, a sequência de fatos. Né? Quando a gente bota cronologia, aí a gente tende a fazer conta e às vezes não fica muito fácil de assimilar. Mas, assim, em termos assim, de lógica de fatos, né, a gente teria exatamente isso que a gente está fazendo nessas últimas lições, né, que é da morte para o estado intermediário, para a glorificação, já para a ressurreição, né, para a glorificação, e outro para a condenação eterna. Né? O julgamento, até, eu não sei se os irmãos se lembram daquele esqueminha, né? É um vácuo, né, que eu coloquei, do sinalzinho de batimento cardíaco parando, aí vai para um vácuo, depois vem a vida eterna, né, ou a morte eterna. E naquele momento ali, né, assim, concomitantemente àquele momento, a gente vê que a Bíblia descreve do julgamento, né, onde todos serão julgados, né, uns para a vida eterna, outros para a condenação eterna. Né? É como se fosse uma condenação em duas etapas, ou uma salvação em duas etapas, entendeu? Porque tem a primeira e depois tem a confirmação. Entendeu? Não, até assim, não seria assim, interessante falar de salvação ou condenação em duas etapas, porque a Bíblia nos fala de um evento só, né? Fala de um evento, porque senão a gente poderia acabar correndo o risco de ir em outras doutrinas, que colocar etapas, né? Igual a gente viu, né? Existem algumas doutrinas que colocam etapas, né, para você atingir a salvação. Então, ou então fazer uma confusão do arriscado. tipo, você está perdido na primeira instância, mas na segunda está salvo. Não, exato, não foi isso, não. O que foi isso acontece, que eu quis falar, não. Entendi. Não, eu entendi. Mas, assim, eu acho que fica um risco, bom, né? a gente pensar nessa questão como, de fato, uma confirmação, né? Porque uma confirmação, a partir do meio que a gente entende que a pessoa, quando morre, ela já está com Cristo, quem está condenado já está perdido. Quer dizer, não está desfrutando da presença de Cristo. Já está perdido, entendeu? É terrível isso. Terrível. Tá bom, obrigada, irmão. Eu queria só para meu coração ficar em paz, eu queria que se alguém tem dúvida que vai ressuscitar, irmãos, alguém tem dúvida que se Jesus voltar agora, a gente vai estar com ele nos ares? Alguém tem dúvida disso? Assim, não. Exatamente. Né? Porque o estudo de hoje, ele quer internalizar isso para a gente.
Mas ele e a Rosângela levantou essas questões, foi muito boa, porque para mostrar como estão interligados os outros assuntos, né? Certeza da salvação, o estado intermediário, a ressurreição e a glorificação. E os irmãos, o Will a própria Juliana também, e o presbítero Denilson já estão antecipando, inclusive, da glorificação, né? Porque esse negócio do julgamento depois que Jesus voltar já é o estudo da próxima segunda-feira. Né? Eu espero que vocês não falem mais, porque senão a aula morreu. Segunda-feira ninguém vem. A Rosângela nem vem, porque na próxima ninguém vem, porque já sabe, a Carol já sabe, você já sabe, todo mundo já sabe. Por mim, pode falar à vontade, porque se eu for dar aula, eu eu estou dando aí. Você está dando a maior corda aí para a gente. Né? Mas eu agradeço, irmãos, eu agradeço a presença de vocês e a participação de vocês. Né? É muito importante que a gente esclareça, e esse ambiente é para isso. Ninguém sabe tudo e a gente sabe um pouquinho e a gente vai se ajudando. O Espírito Santo vai completando em cada um o que tem que ser completado. Né? Então, assim, é perfeito. E quando tiver outras pessoas participando, isso é importante, eu só peço desculpas, porque normalmente eu não deixo a participação no meio, eu gosto de expor logo tudo, porque às vezes você perde, eu sou meio desligado, eu perco o link. Mas eu falo bem antes e depois a gente fica uma meia hora, como ficamos agora. Assim, eu acho que é produtivo para a gente expor a lição e depois a gente vir com as dúvidas, com a Rosângela, com todo mundo que participou. Né? Sabemos tudo? Não, mas sabemos o que Deus quer que nós saibamos. Né? Nós já estamos preparados para passar para outras pessoas algumas coisas. Tudo? Não. Né? Mas algumas coisas a gente pode separar. Vamos ser ressuscitados? Vamos. Vamos ser arrebatados? Vamos. Eu não sei se alguém assistiu a minissérie da Record, Apocalipse. Apocalipse fala justamente sobre isso, mas eles falam com outra ênfase, né, que é o que o presbítero Denilson falou, outra ênfase das duas etapas. É uma maneira deles entenderem isso aí. Não cabe a nós julgar, né, mas cabe a nós entender como é que a gente acha isso, como é que o Espírito Santo colocou isso no nosso coração, né, para a gente saber explicar para as pessoas. Mas era isso. Ô, Ranilton, e o que mais me encanta em todas essas lições, né, é o cuidado de Deus, o amor imenso de Deus por nós, sem a gente merecer, e o cuidado em todas as etapas. Você vê até na hora da nossa morte. Verdade. Ele tem um cuidado de transformar, de nos adaptar para uma outra esfera que é a celestial. É tremendo, né? Detalhes. Deus é um Deus de detalhes e Ele quer se relacionar com você pessoalmente, individualmente, independente da nossa participação, que a gente ajuda. A gente é ajudado pelos pastores, por algumas pessoas que estudam e que passam os conhecimentos para a gente, mas Deus quer lidar com a gente pessoalmente. Ele quer que você leia a palavra dele e tire suas próprias conclusões e converse com ele. E interaja com ele, e fale com ele, e nos ajude aqui, né? E traga suas experiências para aqui para a classe, que é assim que a gente vai crescendo na fé, a gente vai crescendo. Denilson, é contigo. Obrigado, Ranilton. Eu vou passar por... Isso aqui foi igual o vôlei, né? Igual o vôlei, que passou para mim, agora eu vou passar por o Will. Então tá bom. Aí ele e a Ju cortam. Obrigado, meus irmãos. É um prazer mesmo, muito imenso estar com vocês todos aqui. E eu vou falar outra coisa, só rapidinho, que tem pessoas que chegaram depois. Que fiquei muito emocionado com a França, fiquei emocionado com a Fabi. Fabi já era alvo das minhas orações, mais ainda agora com a família dela toda. Amém. Vai ficar nos ares com Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Por isso eu fico muito feliz, né, com essa, quando vejo uma família toda, né, presente na igreja, professando a fé, confessando a Jesus como Salvador. Eu oro, minha mãe está lá no YouTube, minha mãe vai fazer 60 anos de casado, eu oro para que meu pai faça isso também, né, que de uma vez por todas confesse a Jesus, com a boca confessares a Jesus, com a boca, e creres que ele ressuscitou, será salvo. Minha mãe está lá, né, orando também para meu pai também, tá? Eu falei com ele hoje, é por isso que eu estou falando. Por isso que eu estou falando com ele está me ouvindo.
E o que aconteceu com a Fabi é bênção para todos nós, porque a gente fica feliz. Teve festa no céu ontem, na nossa cronologia, né? Quando um pecador se arrepende, a gente fica feliz com isso. Louvado seja Deus. Amém. Vamos terminar, irmão, com uma oração. Will, tu vai falar alguma coisa? Will. Não, fica à vontade, pode terminar. Eu ia pedir a Juliana para orar por nós. Pode ir. Pai amado, muito, muito obrigada, Pai, por mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos, ó Pai, em Teu nome, estudando a Sua palavra. Obrigado, Senhor, como já estudamos também em lições passadas, ó Pai, há uma luta eterna enquanto nós estamos nesse corpo, entre a carne e o espírito. E cada momento que nós estamos na Sua presença, na leitura da palavra, nesse estudo bíblico, nas nossas orações, em comunhão com os irmãos, nos fortalece, ó Pai. Vamos confirmando uns aos outros, ó Pai, testemunhando o quão misericordioso, o quão bom, o quão magnífico o Senhor é, e que nós, mesmo sem merecermos, ó Pai, o Senhor cuida de cada detalhe da nossa vida, não só da nossa vida terrena, assim como nessa lição nos mostra da nossa vida também celestial após a morte, ó Pai. Ser com todos que estão aqui presentes. Estamos começando uma semana, ó Pai, que as suas bênçãos possam estar, o seu cuidado, as suas bênçãos possam estar ao redor de cada família, que os seus anjos possam estar protegendo cada um de nós. Estamos passando por um momento tão difícil no nosso país, ó Pai. Tenha misericórdia pelo nosso Brasil. Tenha misericórdia, Senhor, por esse povo, ó Pai, que precisa, ó Pai, se arrepender dos seus pecados. Tenha misericórdia de nós, ó Pai, pecadores, ó Pai. Tenha misericórdia de cada um de nós, ó Pai. Senhor, para todas as famílias que têm pessoas e são enfermas, afofa o leito de cada um deles, ó Pai. Cuida com a sua mão, com essa mão zelosa, com esse Pai, com essa mão do Pai que vai no detalhe, ó Pai. Tenha misericórdia de cada vida. Todos enlutados, ó Pai, da nossa igreja e do nosso país, ó Pai, que o Espírito Santo possa estar nesse momento tocando o coração de cada um deles, confortando cada um deles por esse momento tão difícil que estão passando. E a todos nós que estamos com saúde, que cada um de nós nunca possamos esquecer que tudo é para a honra e glória do seu nome. Que esse momento, ó Pai, possa se perpetuar na nossa vida ao longo da semana. Em nome de Jesus, amém. Amém.